Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. E aí você deixa aí marcado e abre também Jeremias 18. O texto de Jeremias 18, a maioria das pessoas conhece. Você já deve ter ouvido muitas pregações dentro desse tema. Vamos ler o Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Repete comigo: conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Romanos 9, versículo 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu quero repetir um pouquinho com você sobre o oleiro e sobre o barro. A gente tem o costume, a gente tem o hábito, a gente foi ensinado, a gente entende que a gente é um vaso na mão do oleiro. Talvez o grande problema nosso seja esse, a gente pensar que a gente é um vaso. Se você prestar atenção, se você mergulhar mais fundo nesse texto aí de Jeremias, você vai ver que em nenhum momento Deus chama a atenção para o vaso. Ele chama a atenção para o barro. Ele pede para Jeremias descer até a casa do oleiro, porque lá ele ia falar com Jeremias. E ele falou com Jeremias através da ação do oleiro sobre o barro. O problema da gente pensar que a gente é vaso é que às vezes a gente vai entender e achar que esse episódio aí de Jeremias foi uma coisa que talvez não tenha dado muito certo. A gente imagina que Deus, o oleiro lá, no caso Deus, estava fazendo um vaso, e no meio do serviço dele não deu certo, o vaso quebrou, e aí ele teve que fazer tudo de novo. Parece que tem uma surpresa desagradável aí, parece que a coisa não deu certo. Parece que o vaso ficou meio atrapalhado e Deus estava tratando de remendar aquele vaso. Por que que a gente pode chegar a pensar numa coisa dessa quando lê esse texto? Porque nós somos acostumados a pensar como vasos. E a gente precisa entender que nós não somos vasos, nós somos barro. Por quê? Porque o vaso faz comparações. O vaso olha para outro vaso e se compara com outro vaso. Tem um vaso que acha que é mais importante que o outro. Eu sou um vaso murano aí, um vaso chinês, caríssimo. Você é apenas um vaso sanitário. Vasos se comparam. Os vasos acham que uns são melhores que os outros. E nessa comparação, um vaso é levado a se tornar orgulhoso, o outro é levado a sofrer, porque os vasos se comparam uns com os outros. Agora, quando eu penso que eu sou barro, quando eu penso que eu não sou vaso, e que eu sou apenas um barro, aí eu vou entender que eu não preciso me comparar com ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. Eu sou apenas um barro, nas mãos do oleiro perfeito, que vai fazer de mim o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, e vai ficar muito bem feito. Não vai ser uma coisa que ele vai começar a fazer, quebrar e remendar, não. Mas ele entende que durante o processo de fazer o vaso, alguma coisa pode dar errado. Mas isso para ele não é problema, que se der errado ele vai refazer. Desde que eu seja barro nas mãos dele. Desde que eu seja maleável nas mãos dele. Desde que eu deixe que ele faça de mim o que ele quer. Desde que eu não fique dando sugestões, dando ideias para ele. Quantas vezes a gente está orando, pedindo para Deus alguma coisa? Quantas vezes a gente busca alguma coisa de Deus intensamente? E todo mundo já entendeu que a gente precisa mudar uma coisa. Olha, eu preciso de mudar o meu caráter. Eu preciso de mudar o meu temperamento. Eu preciso mudar minhas aptidões. E eu estou orando para Deus, pedindo para Deus mudar isso. Todo mundo que convive comigo já entendeu isso. Todo mundo sabe que eu preciso melhorar meu temperamento. A minha família já sabe disso. Os meus amigos já sabem disso. Os meus irmãos da igreja, todos já sabem disso.
Mas parece que é só Deus que não entendeu isso. Que parece que Ele não faz nada para mudar. A gente está orando, está pedindo. Deus muda o meu temperamento. Deus muda o meu caráter. Deus muda o meu instinto animal que eu tenho. Essa cólera que às vezes me acomete sem necessidade. Deus muda o meu jeito de relacionar com meus irmãos. E às vezes você não muda. Você não entende por que não está mudando. Por que não está mudando? Não está mudando porque você não está querendo ser o que Deus quer que você seja. Você está querendo ser alguém que você gostaria de ser. E aí você não está sendo barro. Aí você está sendo vaso. Você está olhando para você, está vendo que você tem uma trinquinha aqui, tem outra amassadinha ali, e você está sugerindo para Deus. Deus corrige essa trinca. Deus corrige esse amassado. Deus não quer que eu sugira para Ele. Deus quer que eu me coloque nas mãos dEle e que deixe Ele fazer o que Ele quiser. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe qual que é a melhor utilidade para mim. E Ele pode perfeitamente me fazer hoje um vaso bonito de ornamentação, um vaso de enfeite para enfeitar o altar dEle. Mas Ele pode, depois de um determinado tempo, por vontade, por soberania, por majestade dEle, quebrar esse vaso bonito que Ele botou para enfeitar lá e fazer um vaso sanitário. A gente costuma achar que o vaso sanitário é pior do que o vaso murano. Mas se eu pegar para você um vaso caríssimo e te der de presente, falar, vou te dar esse vaso de presente. Só que em troca você vai me dar o vaso sanitário da sua casa. Você vai botar lá no lugar do vaso sanitário, esse vaso caro, esse vaso antigo, esse vaso bonito. Você não vai querer trocar comigo. Por quê? Porque o vaso sanitário é muito mais barato do que o vaso murano, o vaso chinês. Mas o vaso sanitário, naquilo que ele é útil, ninguém quer trocar. Porque ele cumpre o quê? Ele cumpre um propósito. Ele cumpre um objetivo. Se você botar um vaso murano no lugar do vaso sanitário, o vaso murano não vai funcionar. Não vai ser útil. Deus aceita a gente argumentar com Ele até 2 vezes. Eu quero contar para você 2 historinhas. Um dia, Deus permitiu que Jó fosse provado. Jó foi provado. Jó não foi tentado por Satanás. Jó não foi amassado por Satanás. Não, Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo com Jó para que Jó fosse provado. Só que para que Jó fosse provado, Deus permitiu que fosse tirado tudo dele. Os bens, o patrimônio dele, o gado, os filhos. Morreram todos os filhos, ele perdeu tudo. Mas para que a aprovação dele fosse completa, Deus só não permitiu que a mulher dele fosse tirada. Porque aí não seria aprovação. Aí a aprovação não seria completa. Porque para que a aprovação seja completa, você não pode tirar todos os vasos. Você não pode quebrar todos os vasos. Se morre todo mundo, se Jó perde tudo, perde até a mulher também, ele ia ficar sozinho. Aí ia ser apenas um desastre. Ele ia ficar só com a saudade de tudo que ele tinha tido. Mas como a mulher ficou junto, ele quebrado e a mulher inteira, um vaso todo arrebentado e a mulher sem, o outro vaso sem ter sido quebrado, um vaso destruído e um vaso perfeito, começou as comparações. Que os vasos se comparam entre si. E aí que começou o problema. E aí que começou a realidade da aprovação de Jó. Jó todo arrebentado, a mulher vira para ele. Eu sou um vaso murano, você é um vasinho sanitário qualquer. Por que você não amaldiçoa logo esse teu Deus e morre? Um dia Deus chegou para Moisés, falou com ele assim, Moisés, vai até o Egito, dizer para o faraó, para mandar o meu povo ir, deixar o meu povo ir embora. Aí Moisés perguntou para Deus assim, Deus, se ele me perguntar quem que me mandou, o que eu vou dizer? Aí Deus disse, você vai mostrar para ele uma série de sinais e uma série de maravilhas. Moisés não entendeu bem o que Deus falou, perguntou de novo, Deus, se o faraó me perguntar quem que eu sou, quem que me mandou, o que eu vou dizer para ele? Aí Deus disse para Moisés, diga para ele que o eu sou me enviou a voz. Na 3ª vez que Moisés perguntou, a Bíblia diz que Deus se levantou na sua ira contra Moisés para matá-lo. Jó teve 2 questionamentos parecidos com Deus. Deixa eu ler para você que Jó 40. Não precisa abrir, não. Jó teve uma coisa parecida assim com Deus. Jó 40, versículo 2 ao 7. Porventura contender contra o Todo-Poderoso a ensinar, quem assim argui a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca.
Uma vez tenho falado e não replicarei. Outra, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, tu me responderás. Jó virou para Deus e falou: Deus, uma vez eu falei com o Senhor me respondeu. Outra vez eu falei, o Senhor me respondeu ainda. Mas a terceira vez, Deus, eu não vou falar. Eu vou calar minha boca. Eu vou ficar em silêncio. Porque ele sabia da história de Moisés. Deus permite que a gente pergunte para ele uma vez, porque a primeira vez que Moisés perguntou para Deus, ele mostrou para Deus a sua ignorância. Ele mostrou para Deus que ele não sabia quem que Deus era. E aí Deus mostrou para ele através de sinais e maravilhas. Vai lá que você vai ver que eu sou capaz de destruir cada um dos deuses egípcios apenas com uma ação minha. Vou mostrar para eles quem que eu sou. Eu apago o sol para desmoralizar o Deus sol deles. Eu mando trevas para atrapalhar com a crença que eles têm na luz. Então Deus mostrou através de sinais, a primeira vez. A primeira vez que Deus me revelou para Moisés foi através de sinais. Na segunda vez, não. Quando Moisés perguntou a segunda vez, quem que o Senhor é? O que eu vou dizer para aquele povo quando me perguntarem quem que o Senhor é? Aí Moisés já não era mais ignorante, Moisés já era crente. Por isso que eu acredito que sinal não é para crente, sinal é para incrédulo. Para quem não conhece Jesus, Jesus faz maravilhas para se mostrar para ele. Para o crente não. Para o crente Jesus não precisa fazer maravilhas para se revelar. Se revela de outras maneiras. Ele até faz maravilhas, mas não para se revelar. Na segunda vez que Moisés questionou Deus, Moisés já não era mais ignorante. Ele já sabia quem que Deus era. Ele estava apenas em dúvida. Aí Deus deu para ele o quê? Deu para ele teologia. Deu para ele ensino. Falou para ele: Moisés, você vai dizer que o eu sou me enviou agora. Aí começou a falar com Moisés: eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquele outro. E ensinou para Moisés quem que ele era. Na terceira vez, aí já não era mais ignorância. Aí já não era mais dúvida. Aí já era rebeldia. Aí Deus se levantou contra Moisés para matá-lo. Se você olhar lá, você vai achar isso na Bíblia. E Jó já sabia disso. Deus, a primeira vez eu conversei, a segunda eu conversei, a terceira eu fico calado. Eu não vou abrir a minha boca. Porque a primeira vez é ignorância, a segunda é dúvida, mas a terceira é rebeldia. O que Deus está dizendo para a gente? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. A primeira vez que a gente fala com Deus, que a gente quer conhecer Deus, Deus vai se revelar para a gente através de maravilhas, através de sinais. A segunda vez, Ele vai trazer para a gente ensino, vai trazer para a gente teologia. Mas na terceira vez que eu questionar Deus, aí eu estou sendo rebelde. A primeira vez que eu mostro para Deus: Deus, eu estou com um problema aqui no meu caráter, no meu jeito de ser, no meu jeitão. Deus, você precisa dar um jeito nisso. Deus vai conversar com você, vai tratar com você, vai te mostrar que talvez o problema não seja no seu caráter, talvez o problema não seja no seu jeito de ser, talvez o problema não esteja no seu comportamento, porque o problema não é o meu temperamento, o problema não é o meu jeito de ser, o problema é a minha postura, a minha atitude diante de Deus. Eu preciso de parar de pensar que eu sou vaso e assumir de uma vez por todas que eu sou barro. E virar para Deus e dizer para Deus: Deus, tem aqui um homem, o Senhor pode se desmanchar e fazer de novo do jeito que o Senhor quiser. Deus, tem aqui uma mulher, desmancha, quebra e faz de novo do jeito que o Senhor quiser e vai ficar muito bem feito. Aleluia. Mas se eu ficar argumentando, ficar questionando, ficar ensinando, dando ideia, dando sugestões para Deus, eu não estou querendo ser do jeito que Deus quer que eu seja. Eu estou sendo rebelde porque eu não entendi o que Deus quer de mim. Eu não entendi o que Deus quer que eu faça. Eu não entendi qual a utilidade que Deus quer dar para mim. Eu estou querendo ser apenas do jeito que eu pensava que era melhor. Eu estou me comparando com outros vasos. Eu quero ser igual o pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal é muito ungido. Mas talvez Deus não queira que você seja igual aquele pastor. Eu estou querendo ser um vaso murano. Mas talvez Deus queira que eu seja um vaso sanitário. Eu estou querendo ser ministro de louvor. Mas talvez Deus esteja querendo que eu seja aquele que vai carregar os instrumentos de um lugar para o outro para que os irmãos que sabem tocar, toquem.
Talvez eu estou querendo ser o líder da igreja, o co-pastor ou o pastor da igreja. Talvez Deus queira que eu seja só o zelador. Talvez eu tenha um talento melhor para fazer limpeza na igreja do que para pregar o evangelho. Talvez eu tenha um talento melhor para carregar as coisas do que para usar aquelas coisas. E Deus conhece os meus talentos, Deus conhece as minhas limitações, e Deus me usa naquilo que eu sou melhor, sou capaz de desempenhar melhor a minha função. Mas eu acho que eu sou vaso. Eu preciso parar de achar que eu sou vaso. Eu preciso ter certeza, entender que eu sou barro. Eu não sou vaso, eu sou barro. O dia que você acordar de manhã, ir para o seu cantinho, seu lugar secreto, para conversar com Deus, se colocar diante dele e dizer para ele: Deus, eu já cansei de dar sugestões para o Senhor. Eu já cansei de dizer para o Senhor o que está certo, o que está errado. Porque enquanto a gente é vaso, a gente tanto acha que é capaz de mostrar para Deus o que está errado, para que ele conserte na gente, como a gente tem a petulância de dizer para Deus o que a gente acha que está certo. Vasos se comparam, vasos se acham importantes. O barro não. O vaso questiona, o barro não. O vaso é cheio de sugestões para Deus, o barro não. O barro é tratável, o barro é maleável. O barro é capaz de se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Porque a relação entre o vaso, entre o oleiro e o barro é de absoluta soberania. Se você ver lá no texto de Jeremias, você vai ver que o barro quebrou e o oleiro fez de novo conforme a sua vontade, conforme bem lhe pareceu. Se ele quebrou um vaso murano, ele não fez outro vaso murano igualzinho. Peraí, esse vaso murano aqui já cumpriu o propósito de enfeitar o púlpito durante algum tempo. Agora eu não vou fazer ele vaso murano de novo. Vou fazer ele agora um vaso sanitário. Talvez ele vai pensar que é indigno isso. Talvez ele vai achar que a função que eu estou dando para ele é pequena. Mas ele vai ver que a função que eu estou dando para ele, apesar de parecer indigna, apesar de parecer pequena, é uma função muito digna, porque vai cumprir um propósito que eu tenho para ele. O que importa não é quem eu seja. O que importa é onde que eu sou útil, o que eu faço. Jesus disse que ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos fruto. Ele nos escolheu para sermos úteis. Não nos escolheu para sermos pessoas melhores. Não. Ele escolheu a gente para a gente ser útil. Ele não escolheu para a gente ser melhor a cada dia. Não. Ele nos trata, ele nos melhora, ele nos refaz. Deus não é para melhorar a gente. Se ele acha que está errado, ele quebra e faz de novo. Ele quebra e faz de novo. Enquanto eu penso que sou vaso, eu vou sofrer cada vez que Deus soube tratar comigo. Porque na hora que ele for moer o vaso, vai doer. Mas se eu tiver a consciência que eu sou barro, o tratamento de Deus na minha vida não vai me machucar tanto. Jó estava moído, Jó estava todo ferido, Jó estava arrasado. Os amigos dele vieram para acusar, para questionar. A mulher dele, de vez em quando, chegava para ele: por que você não amaldiçoa logo o teu Deus e morre? Jó questionou Deus algumas vezes, Deus conversou com ele, até o dia que ele virou para Deus e falou assim: Deus, uma vez eu conversei com o Senhor me respondeu. Outra vez eu conversei e o Senhor me respondeu. Agora, Deus, agora eu vou ficar calado. Eu me abomino. Eu descobri que eu não sou nada, que eu sou pó, que eu sou lama, que eu sou barro, que eu não sou ninguém. O Senhor é que é Deus. Eu vou parar de argumentar. Eu vou parar de questionar o Senhor. Porque o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Eu sou barro nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser. Eu entendi, Deus, que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Aí Jó começou a entender. Já começou a entender que o tempo todo ele estava onde? Ele estava nas mãos do oleiro. Quem estava comandando a circunstância toda era quem? Era o oleiro. Não era o Satanás que estava tentando. Não era o Satanás que estava quebrando, matando o gado dele. Não era o Satanás que estava matando os filhos dele. Não. Quem estava no comando, quem estava no controle da situação o tempo todo era o oleiro. Ele estava o tempo todo nas mãos do oleiro. Aí Deus virou para ele e falou assim: Jó, agora que você entendeu que você é barro, vem cá que eu vou conversar com você. Vem cá que eu vou te explicar tudo, eu vou te refazer, eu vou repor tudo que você perdeu, eu vou te fazer um vaso novo de novo. Porque agora você entendeu que você é barro. Está na hora da gente parar de inventar um monte de sugestões para Deus.
Quando é que nós vamos parar de chegar para Deus e dizer, Deus, é o meu temperamento que precisa ser mudado. Deus, é o meu jeito de ser que precisa ser mudado. Deus, é o meu jeito de relacionar com as pessoas que precisa ser mudado. Quando que a gente vai parar de dizer que a gente não sentiu ainda o poder de Deus na vida da gente, porque o meu marido é desse jeito, porque a minha mulher é desse jeito, porque o meu irmão atrapalha, o meu irmão me complica a vida. Quando que a gente vai parar de olhar à volta e achar que está tudo errado? Quando que a gente vai parar de olhar para Deus e achar que Deus está errado? Quando que a gente vai parar de dar sugestões para Deus? Deus não brinca de se relacionar com a gente. Deus quer pessoas tratáveis. Deus quer pessoas maleáveis. Deus quer barros na mão dele para ele moldar do jeito que ele quiser. Deus quer tratar da gente com carinho. Deus quer que a gente descanse nas mãos do oleiro perfeito. Deus quer que a gente reconheça que por mais que as circunstâncias nos massacrem, por mais que tenha morrido todo o gado, por mais que tenham morrido todos os irmãos, todos os filhos, por mais que tenha tudo acabado, por mais que esteja tudo no chão, por mais que o meu corpo esteja totalmente deteriorado pela doença, por mais que eu esteja detonado, Ele é o Senhor, Ele é o oleiro perfeito que está cuidando do barro e vai fazer um vaso novo a hora que Ele quiser, para honra ou para desonra, mas é Ele que faz, é Ele que cuida, é Ele que molda, é Ele que transforma, e Ele faz do jeito dele, não do jeito que eu quero. Quando que eu vou parar de dar sugestões para Deus? Quando que eu vou parar de ensinar para Deus o que Ele tem que fazer? É hora de aprender com Jó, é hora de ficar calado. É hora de se prostrar diante de Deus e se quebrantar e se humilhar e se derramar diante de Deus e dizer para Ele, Deus, eu sou barro. É hora de ficar calado. É hora de se prostrar diante de Deus e se colocar nas mãos dele para Ele fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu não vou cansar você não, eu estou concluindo a mensagem. No Jó 42, eu vou ler do 2 ao 6 para você. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Jó descobriu que ele era apenas um barro na mão de Deus. O versículo 17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu queria que você fechasse os teus olhos, um minutinho. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo trabalhar por 30 segundos aí no teu coração. Eu queria que você parasse um pouquinho para lembrar quantas vezes que você já chegou diante de Deus cheio de sugestões para Ele. Quantas vezes que você já chegou diante de Deus cheio de ideia. Deus, conserta isso para mim. Deus, conserta aquilo outro para mim. Deus, muda meu marido, muda minha esposa, muda meu pai, Deus. Meu pai é quadrado demais, meu pai é esquisito demais, muda ele. Você já parou para pensar que talvez o grande achado no processo de mudança é pensar que às vezes não precisa mudar? Você já pensou que talvez o teu marido, o teu pai, tem uma coisa que você considera defeito, uma coisa esquisita nele, que está te agredindo, está te machucando, que Deus pode não mudar ele, porque talvez seja exatamente com esse tipo de comportamento do teu pai, do teu marido, do teu irmão, da tua esposa, que Deus vai estar tratando no teu caráter, tratando naquilo que você precisa ser tratado, e que Deus pode muito bem tolerar o teu pai, o teu marido do jeito que ele é, para continuar tratando o teu caráter, para continuar tratando o que ele acha que precisa ser tratado em você. Deus pode muito bem aguentar quem está à sua volta, para continuar te tratando. Deus pode deixar Satanás fazer o que quis com Jó, apenas para provar Jó, para mostrar para Satanás que não adiantava ele fazer nada com Jó, porque Jó era um barro na mão dele, que Satanás podia arrebentar, que a hora que ele quisesse ele pegava, e ele fazia de novo. Ele é o oleiro. Nós somos barro.